Você já parou para pensar que os grandes criadores, os grandes pensadores da humanidade, eles todos seguiam mais ou menos, todos eles tinham rotinas com muitas coisas em comum. Todos eles seguiam e todos os dias eles faziam coisas que eram muito parecidas uns com os outros, né? Isso é um pensamento que a gente não costuma ter. Porque quando a gente olha para essas pessoas que tiveram contribuições significativas para o pensamento humano, para a humanidade, para o cinema, para a música, a gente vê eles meio como aliens, assim, a gente vê eles como gênios, né? E aí você coloca essa pessoa na categoria de gênio e você eleva ela a um pedestal que não pode ser alcançado por nós meros mortais. E isso já é o suficiente para que muita gente não olhe, não investigue esse assunto e não vá mais a fundo para tentar entender o que essas pessoas faziam no dia a dia delas que permitia com que elas produzissem tantas coisas de qualidade, tantas coisas por tanto tempo. O que essas pessoas faziam, como era a rotina dessas pessoas para serem as grandes figuras que elas foram para a história da humanidade. E esse é o assunto do que eu quero falar no vídeo de hoje, como vocês já viram no título. Eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, chamado Daily Habits, ou seja, Hábitos Diários de um cara chamado Mason Curry. O nome do livro vai estar, como de costume, na descrição, caso vocês tenham interesse em dar uma checada nele depois do vídeo. Esse livro, ele descreve a rotina de trabalho de 162 pessoas, eu coloquei pessoas famosas, porque ele faz uma mistura de gente, mas eu poderia dizer também como criadores. Eu contei, são 162 pessoas no livro, onde ele descreve a rotina dessas pessoas. Então, entre algumas delas a gente tem escritores, pensadores, artistas, você tem Benjamin Franklin, você tem Beethoven, você tem Jane Austen, Voltaire, Karl Marx, Jung, Woody Allen, Stephen King, então desde uma galera das antigas até um pessoal mais recente. E ele descreve como que era a rotina de trabalho deles em algum período da vida, né? Ou durante a rotina que eles seguiram por mais tempo na vida. Então ele fala, ele não chega a nenhuma conclusão nesse livro, não é um livro de ele não tem nenhuma tese. A grande parada desse livro é que ele simplesmente descreve as rotinas de trabalho dessas pessoas. E cabe a você, cabe ao leitor, traçar essas conclusões, traçar esses paralelos que você consegue observar entre essas diferentes pessoas que são apresentadas nesse livro. Então, o que eu fiz nesse vídeo? O que eu quero fazer nesse vídeo é te poupar de ler 162 vezes as repetições de como que as pessoas fazem todo dia, né? Do que essas pessoas fazem todos os dias. Poupando vocês disso, eu resolvi fazer uma síntese, né, do que eu acho que são a importância da rotina e as coisas que a gente encontra em comum na rotina desses grandes criadores da história da humanidade. Então, já começando direto, depois de 3 minutos de introdução, a importância da rotina. Então eu peguei algumas frases aqui do livro para exemplificar. A primeira delas é uma frase que está logo na introdução do livro, onde o autor está, né, falando sobre por que ele está fazendo aquilo, onde ele diz o seguinte: a rotina é uma escolha que nas mãos certas pode tirar vantagem de uma série de recursos limitados, como tempo, energia, força de vontade, otimismo e por aí vai. Então, porque a gente tem que entender que a rotina, ela é uma forma de você poupar energia mental. O seu cérebro, ele como órgão, ele gasta muita energia do seu corpo. Acho que, se não me engane, eu vou falar o número errado, então eu não vou nem falar da porcentagem de energia que o seu cérebro usa em relação ao resto do seu corpo, porque eu vou cagar completamente assim o número. Mas o seu cérebro, ele utiliza muita energia. Pensar gasta muitos dos recursos do seu corpo. Então toda situação possível em que o seu cérebro consegue e tem a opção de automatizar as coisas e economizar energia, ele vai fazer. É por isso que a gente tem hábitos, é por isso que a gente consegue fazer coisas. Existem coisas que a gente faz sem nem ter que pensar nelas, né? Você esquece se você trancou ou não a porta de casa, porque isso é um hábito. O seu cérebro faz automaticamente, você não precisa gastar energia pensando toda vez que você tem que pegar a chave, colocar na fechadura, girar a chave, até você escutar o barulhinho, tirar o negócio e aí a porta está trancada. Imagina a quantidade de energia que seria ter que pensar nisso todo dia. Seu cérebro só simplesmente automatiza o movimento, vai lá e faz. Então a rotina é uma escolha. Você tem, óbvio que existem limites, né? Que isso ele diz no geral, né? Nem todo mundo tem. Eu, por exemplo, não tenho controle completo da minha rotina. Eu tenho que fazer coisas que eu não quero, porque eu preciso fazê-las. Mas, até um certo ponto, a forma com que você utiliza seu tempo livre é uma escolha sua. E que nas mãos certas, você pode usar isso para tirar vantagem de vários recursos limitados, o mais deles sendo o tempo e energia.
Outra frase que diz aqui que é a rotina para um homem inteligente é um sinal de ambição. Essa é uma frase de um cara chamado W.H. Auden. Ele é um cinematógrafo e ele era um poeta, na verdade, um poeta britânico-americano que cunhou essa frase. A rotina para um homem inteligente é um sinal de ambição. Então, o homem ambicioso, a pessoa que é ambiciosa, o que ela tem que fazer para cumprir essa ambição? Ela tem que utilizar sabiamente o tempo e energia e esses recursos limitados que ela tem, e para isso a rotina é uma ferramenta que permite com que ele utilize essas coisas da melhor forma possível para chegar nas ambições que ele tem. A rotina ela é uma estrutura necessária para o desenvolvimento por 3 motivos. Existem 3 coisas na rotina, na ideia da rotina, que fazem com que ela seja essencial, necessária, uma parte assim fundamental. Inclusive tem outra frase no livro que eu gostei bastante, que ele diz que a rotina é uma condição necessária para a sobrevivência. Porque a rotina te permite 3 coisas. A primeira delas sendo a constância. A constância. Então, outra frase do livro esse é um cineasta americano chamado Chuck Close, que ele diz que inspiração é para amadores. Então, a rotina permite a constância. A rotina permite com que você, todos os dias, se apresente diante do seu trabalho, se apresente diante da coisa que você está fazendo e faça aquela coisa. Então, um escritor que não tem constância não consegue escrever livros. Ele está sempre... O bom escritor, ele está sempre lá escrevendo, todos os dias. Ele escreve, ele vai escrevendo de pouquinho em pouquinho, ele vai completando livros. Mas a rotina é necessária para ter constância. E a constância é necessária para ficar bom em alguma coisa. Nessa mesma linha, a rotina também permite a prática deliberada, né? Ou seja, aquela prática focada em você realmente se tornar um mestre naquilo. Em você trabalhar nas suas fraquezas, em você trabalhar em refinar as suas habilidades, a sua arte. Então, a rotina permite com que você, de novo, coloque esse tempo de prática deliberada e a constância. E também o terceiro ponto, a rotina, ela permite o foco. Então ela permite que você, puxando mais uma frase do livro, a rotina libera nossas mentes para avançar em campos mais interessantes de ação. Então quando você tem uma rotina firme, uma rotina bem construída, você consegue eliminar o ruído, eliminar as coisas que são extras, as coisas que não são importantes, e colocar o seu foco nas coisas que você realmente acredita que são interessantes, nas coisas que você realmente quer trabalhar e quer se desenvolver. Porque, de novo, voltando no exemplo da chave e da fechadura, imagine que toda vez que você passasse pela porta, você tivesse que pensar no ato de trancar a porta. Você não poderia estar pensando em outra coisa ao mesmo tempo, né? Isso é um exemplo meio bobo, mas ele também se aplica ao resto. Então, se você cria uma rotina inteligente, onde você, todos os dias, no mesmo horário, você vai e faz determinada coisa, você tem mais tempo para focar naquela coisa. Porque você não precisa pensar e decidir o que você vai fazer. Então, a rotina permite essas 3 coisas que são necessárias se você quiser se desenvolver em qualquer área da sua vida. Se você quiser se tornar melhor em qualquer habilidade que você queira fazer, em qualquer profissão que você queira aprender, sabe, que você quiser construir um negócio, se você quiser estudar, se você quiser fazer qualquer coisa, você precisa dessas 3 coisas. E a rotina é a chave, a estrutura que permite com que essas coisas aconteçam. Então, quais são as coisas incomuns que eu encontrei na rotina dessas 162 grandes pessoas do livro? A primeira delas é que todas, eu não vou dizer todas porque eu não lembro de 162 repetições de rotina, mas a maioria esmagadora dessas pessoas, elas organizam o trabalho dela em blocos de trabalho focado, ininterrupto e ritualístico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que geralmente eles, no mesmo horário, todos os dias, vão e fazem um bloco de trabalho focado que é composto da principal atividade deles. Então, o escritor, ele vai, nesse bloco de trabalho focado, ele vai sentar e ele vai escrever. Então, todos os dias, ele vai lá, geralmente, ou muito cedo pela manhã, ou bem tarde da noite. Você tem essas duas coisas que acontecem. Tem uns que gostam de acordar 5 horas da manhã, tem outros que gostam de virar à noite. Mas é sempre num período onde eles não vão ser interrompidos, com barulho, com distração, com gente chamando, com obrigações, onde eles podem ritualmente fazer a mesma coisa. Então, eles sentam na mesma mesa, no mesmo lugar, eles comem as mesmas coisas, eles sabe? E eles fazem a mesma atividade.
focada por 3 ou 4 horas por dia. Né? Isso que é o que o Cal Newport ele chama de deep work, de trabalho profundo. Então, eles têm blocos de trabalho profundo, focado, onde eles repetem isso todos os dias, ou na maior parte dos dias, geralmente 3 ou 4 horas de trabalho, cedo pela manhã ou tarde da noite. Outra coisa muito importante, outra coisa em comum que todos eles têm é uma simplicidade. Eu coloquei simplicidade barra foco. Ou seja, mesmo os mais insanos, mesmo o pessoal mais doido, eles faziam as mesmas loucuras todos os dias. Então tem um exemplo legal de Beethoven. Beethoven ele era meio maníaco por limpeza. Então o que ele fazia de manhã é que ele tinha a mesa dele, ele tinha uma pia. E aí ele ficava andando entre a pia, ele ficava lavando as mãos copiosamente na pia. Aí ele voltou, quando ele ia cantarolando, ele tava sempre cantarolando, assim, no quarto, de manhã. Ele ia na mesa e escrevia se ele tinha alguma ideia, aí ele voltava pra lavar a mão de novo. E ele ficava fazendo essa porra por horas. Era muita loucura, mas ele sempre repetia essa loucura. Existe um método na loucura dele. Então, existe nessas pessoas, existe uma redução drástica da quantidade de atividades que eles fazem no dia. Você não vai encontrar um cara tipo Beethoven, um cara tipo a Jane Austen, ou um cara tipo a Jane Austen, uma pessoa tipo, uma mulher tipo a Jane Austen, você não vai encontrar, Carl Jung, Freud, você não vai encontrar esses caras fazendo 12 atividades no mesmo dia para poder marcar na listinha de tarefas deles. Eles fazem 3, 4, sei lá, 2, 3 coisas no dia. Então o cara, ele lê, escreve e faz correspondência com as outras pessoas, sabe, com editora, com essas coisas. É isso que o cara faz, todo dia. E o resto é dedicado a, sei lá, ele anda e aí ele tem tempo com a família. É isso. O cara faz 4 coisas diferentes no dia. Como você compete com alguém que faz 4 coisas diferentes no dia? Se você tentar fazer 12 coisas todo dia diferente e várias atividades na sua listinha enorme de tarefas do que você tem que fazer, você nunca vai conseguir colocar tempo suficiente nas coisas que importam. E outra coisa muito incomum, falando nessa linha de andar, é exercício físico. Isso é uma coisa interessantíssima que eu achei incomum entre todos esses caras. Geralmente, o mais comum deles sendo caminhadas. Então, filósofos, escritores, músicos, artistas, todos eles gostavam de andar, né? O Van Gogh sabe, cineastas e músicos, eles gostavam muito de andar, de sair em caminhadas. Mas, você tem outros, por exemplo, o mais moderno, que é o Haruki Murakami. Ele ganhou vários prêmios, um autor japonês, fantástico, super famoso, assim, para quem gosta de ler. E ele diz uma frase que é o seguinte, ele diz que força física é tão necessária quanto sensibilidade artística. E ele gosta, se não me engano, ele gosta de correr. Ele faz corrida, ele faz maratona, essas porra. Então, existe um componente de exercício físico. Você tem alguns artistas, antigamente, assim, artistas antigos, que eles começavam um dia com uma série de calistenia, de exercícios de calistenia em casa, antes de começar a trabalhar, para fazer o exercício, além de uma forma de se manter saudável, que não era o principal motivo dele estar fazendo exercício, era uma forma de fazer a mente, de descansar a mente mesmo, de fazer a mente, de cansar o corpo para afiar a mente. Essas são basicamente as coisas, essas 3 grandes coisas que existem em comum na rotina dessas 162 pessoas na história. Mas também tem os outros insights que eu peguei, uns insights extras e algumas coisas interessantes que eu achei. A primeira delas é que o jejum, ele costuma ser uma estratégia muito utilizada. Não conscientemente, talvez, tudo dessas pessoas não é que eles entendem o motivo de por que eles deveriam, o cara lá em 1700 ele entendia o motivo de por que ele deveria caminhar para, né, trabalhar o corpo, ou de por que ele deveria fazer um jejum para manter o nível glicêmico dele baixo. Ele não entendia isso, era mega intuitivo. Mas, não só necessariamente jejum, mas eles comiam muito pouco ou comiam poucas refeições no dia. Você não vai encontrar um desses grandes escritores comendo 7 refeições no dia. Ele comia, sei lá, ele acordava, tomava café, aí depois ele comia, tipo, qualquer coisa no almoço, assim, ele tomava... Tinha gente que tomava café, chocolate e cigarro. Esse era o almoço do brother. E aí, na janta, ele jantava alguma coisinha também. Mas, tipo, você percebe que poucas refeições e o jejum são coisas que eram muito utilizadas foram muito utilizadas por essas pessoas, porque afiava a mente. Se você tá
mais uma vez, é aquela questão da energia. Se você está usando o tempo inteiro a sua energia para digerir comida, é menos tempo que você está focado no que você está fazendo, na sua produção. Outro insight interessante é que o trabalho normal força uma rotina regrada em muitos desses caras. Então existiram muitas pessoas, escritores e marqueteiros e cineastas que eles gostavam de ter um trabalho normal além do trabalho criativo deles. Então o cara ele era um escritor e eles eram um escritor de ficção e ao mesmo tempo ele gostava de ter um trabalho normal como publicitário. A ideia é muito simples, porque o trabalho normal, ele te força a ter uma rotina, ele te força numa disciplina onde você tem que ir para um certo horário, você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu trabalho, você tem que voltar para casa num certo horário, você tem que comer numa certa hora. É a mesma coisa da escola. Isso é muito bom para pessoas que sempre sofrem muito com disciplina, porque o ambiente te força a se manter uma disciplina regrada. Então, muitos deles gostavam desse trabalho normal, do 9 to 5, do 9 a 5, para conseguir se manter mais regrado na rotina deles. Então eles davam o almoço, eles davam tempo depois, para se manter na rotina. Certo? E aí tem um outro ponto que eu também acho interessante, que é a consistência, ela costuma ser a melhor estratégia para evitar bloqueios criativos. Então o John Adams, que é um compositor extremamente famoso aí, quem gosta de cultura pop com certeza conhece o John Adams, ele diz o seguinte: eu noto basicamente que se eu faço as mesmas coisas regularmente, eu não tenho bloqueios criativos ou acabo em crises terríveis. Outra frase que ele diz também interessante na passagem dele, na descrição dele, é que ele diz que todas as pessoas altamente criativas que ele conhece são extremamente disciplinadas. Então, quando você mantém essa constância, é a melhor forma que você evita de acabar em bloqueios criativos, esse tipo de coisa. Tem um escritor famoso, que é um francês chamado Gustave Flaubert, que ele escreveu o livro Madame Bovary, iniciando, né, para quem lembra das aulas de literatura, para quem teve isso, ele inicia com o livro dele o período do realismo na literatura. O cara literalmente criou um gênero na época. E ele escrevia 2 páginas por semana, mas ele não parava de escrever. O livro levou 5 anos para ser completado. Mas quando ele foi lançado, inclusive ele foi banido, ele foi proibido nos jornais, e foi proibido de ser publicado em muitos lugares, porque o livro era extremamente realista e cru sabe, visceral, sabe? Então, com esses insights, a gente chega à conclusão do vídeo, né? A conclusão do vídeo, baseada em tudo isso que eu li, é que você não pode deixar que o julgamento dos outros atrapalhe a rotina que funciona para você, e você não pode deixar que as expectativas que as outras pessoas têm do que deve ser a sua vida atrapalhar a rotina que funciona melhor para você. Todas essas pessoas, muitas delas, tinham mais de um trabalho, eles faziam muitos sacrifícios. O cara, ele trabalhava e aí à noite ele escrevia. Você tem a Agatha Christie, ele fala sobre a Agatha Christie no livro. Né? Quem conhece, escritora de mistério, de livros de mistério, vários deles que já foram adaptados em filmes. E ela é mãe, ela tem filhos. E ela escreve, ela não tem uma mesa de trabalho para escrever, ela escreve durante o dia dela, nos momentos em que ela tem disponível para escrever. Né? Então, são necessários fazer esses sacrifícios sejam feitos para que você consiga se tornar melhor na coisa que você quer ser melhor, para que você consiga se desenvolver nas áreas que você quer se desenvolver. Então, não deixe que o que as outras pessoas acham do que você está fazendo atrapalhar uma coisa que funciona para você. Se acordar às 4 da manhã para escrever, para trabalhar, para focar em algum projeto, na parte mais importante do seu trabalho, funciona muito bem para você, você não deixe de fazer isso só porque outras pessoas acham esquisito que você acorda às 4 horas da manhã. Isso é loucura. E também não deixe que as expectativas sociais te afastem do que você é chamado a fazer. Se você sente essa inclinação, se você sente esse impulso de ir lá e fazer alguma coisa, não deixe com que o que as pessoas esperam de você te impeça de fazer a coisa que você sente no seu coração que você foi chamado a fazer, certo? Então é com isso que eu termino esse vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou e eu vejo vocês na próxima. Tchau!